Livro A Mensagem que Opera, de T.L. Osborne. Capítulo 81. O que é a armadura de Deus? Parte 7, questão número 3. A oração. Orando em todo tempo, vigiando nisso com toda perseverança. Efésios 6,18. Para ministrar ou testemunhar de Cristo de forma efetiva em um mundo perdido, governado por principados, potestades e poderes espirituais do mal, temos de fazer isso em uma atitude de constante oração. Muitos cristãos perderam a perspectiva bíblica de batalha espiritual. Frequentemente oram apenas no ambiente da igreja, para que os outros crentes sejam libertos de espíritos malignos. Seus pensamentos são egocêntricos, voltados para si mesmos, devido ao ensino distorcido. Confusão a respeito do ministério cristão. Relacionar os conselhos de Paulo sobre batalha espiritual com ministério entre cristãos seria como entender a grande comissão de Cristo como um ministério de crentes para crentes. Por exemplo, Jesus jamais concebeu a ideia de seus seguidores se reunirem e expulsarem demônios uns dos outros. Marcos 16:17. Sua declaração de que os discípulos expulsariam demônios era um sinal de que deveriam seguir os cristãos quando saíssem para pregar o evangelho a todo o mundo. Marcos 16:15. Se eles encontrassem pessoas possessas de demônios, como o homem de Gadara, Lucas 8, do 27 ao 33, ou a garota cirofenícia, Marcos 7, do 24 ao 29, Jesus assegurou-lhes que poderiam expulsar os espíritos malignos. Suas palavras não foram para instruir cristãos a expulsarem demônios de outros cristãos. Bebidas venenosas. Quando Jesus disse aos seus discípulos: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, Marcos 16:18, parte B, ele não conceberia a ideia de crentes sendo envenenados em suas próprias reuniões, e por isso assegurou-lhes que não sofreriam dano algum. Ele referia-se a eventos que poderiam ocorrer quando eles saíssem pelo mundo dominado pelas trevas a compartilhar as boas novas do Evangelho. Seguradores de serpentes. Certos líderes de cultos e seus membros têm como prática segurar serpentes venenosas durante seus cultos de adoração. São pessoas egocêntricas em sua fé, voltadas para si mesmas. Jesus não concebeu a ideia de seus seguidores levarem cobras aos locais de reuniões, segurarem tais animais e serem mordidos por elas, a fim de provarem sua espiritualidade pelas palavras dele. Pegarão em serpentes. Marcos 16:18. Isso é puro egocentrismo, narcisismo e pura megalomania. Visualizando espíritos malignos em cristãos. Imaginar que devem expulsar demônios de outros crentes quando se reúnem também é pura vanglória e autoindulgência. Fazer isso é denegrir o milagre do novo nascimento e o poder regenerador da vida de Jesus Cristo recebida quando ele é aceito como Senhor e Salvador. É infantilidade considerar a comissão de Cristo concernente a expulsar demônios como uma função de ministrar os santos. Suas palavras foram dirigidas aos discípulos que ele enviou como suas testemunhas por todo o mundo. Marcos 16:15. Expulsando demônios no mundo, vencendo demônios na igreja. Paulo aconselhou os seguidores de Cristo a vestirem a toda a armadura de Deus e combaterem o bom combate da fé para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. O apóstolo não aconselhou os crentes a orarem, intercederem e fazerem batalha espiritual entre eles, imaginando demônios sendo expulsos uns dos outros ou expulsando espíritos malignos de suas casas, da vizinhança, dos locais de trabalho ou mesmo dos cultos. Esse tipo de coisa é superstição, não batalha espiritual. Tal visualização perde o alvo e torna-se um ritual, feito por pessoas que não amadureceram na fé, mas permanecem egocêntricas como criança em sua visão dos assuntos espirituais. Para ser bem-sucedido em oração, o cristão não pode ser criança no entendimento, tem de ser maduro. 1 Coríntios 14:20.
Orando sempre pelo quê? A chave para o ministério cristão. Orando em todo o tempo. Efésios 6,18 parte A. O apóstolo aconselhou. Orando pelo quê? Eis aqui a chave para o ministério cristão como testemunhas de Cristo. Orar para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Efésios 6,19. O combate da fé contra principados e potestades é a luta do cristão para fazer notório o mistério do Evangelho no mundo perdido dos não salvos, onde os dominadores das trevas reinam, onde a oposição é feroz e por isso o crente corre risco de vida. Jesus falou-nos que o campo é o mundo. Mateus 3,38 parte A. Orar por intrepidez para tornar o Evangelho conhecido. Durante o ministério de Paulo na Macedônia, multidão se levantou unida contra ele, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Atos 16, 22 e 23 parte A. Enquanto ainda estava naquela reunião, Paulo escreveu aos cristãos de Tessalônica: Rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Esse é um exemplo de combater o combate da fé contra principados e potestades. O apóstolo derrubou as fortalezas na Macedônia e, como resultado do seu ministério, nasceram igrejas muito fortes na região. Agora você entende por que ele disse que a armadura deve incluir orar em todo tempo com toda perseverança e súplica. Pelo quê? Para que nos seja dada a intrepidez para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Onde? Dentro de nossos locais de reunião e adoração? Não. Do lado de fora, no meio dos perdidos. O apóstolo incitou-nos a orar para que a palavra de Deus tenha livre curso, do lado de fora, no meio de homens dissolutos e maus. Pedro estimula-nos à prontidão. O apóstolo Pedro exortou os crentes a estarem sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Esse é o nosso ministério. Lá fora, onde as pessoas perguntam: por que você acredita nessa loucura sobre Jesus ter morrido pelos pecados do mundo e ter ressuscitado? Somos testemunhas de Cristo. Temos de ser convincentes e ter intrepidez. Com isso, fazemos com que o mistério do Evangelho seja conhecido. Combatemos o combate da fé levando a mensagem de Cristo, onde temos de lutar contra os poderes do mal e os dominadores das trevas reinam. Conceitos incompatíveis com a verdade da redenção. Os evangélicos narcisistas, em sua visão de batalha espiritual, perdem o ponto. São influenciados por vozes que contradizem a verdade da redenção e defendem conceitos incompatíveis com a revelação de Paulo da nova criatura em Cristo. Conforme afirmei anteriormente, desde os dias bíblicos até hoje, crentes novos têm sido confundidos e perturbados pelas vozes daqueles que não têm conhecimento ou dos que menosprezam o que Cristo realizou em sua morte e ressurreição. Paulo alertou os cristãos a terem cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Colossenses 2,8 parte B. Ele falou sobre aqueles que são arrogantes e destituídos da verdade. 1 Timóteo 6, 4 e 5. Disse que são faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Tito 1, 10 e 11. O apóstolo Pedro avisou que eles fariam comércio das pessoas. 2 Pedro 2, do 1 ao 3. É importante que os cristãos estejam cientes de seus direitos em Cristo e seguros no conhecimento da salvação pela fé na palavra imutável de Deus. Assim, podem ficar firmes contra o engano de Satanás, sem vacilar. Oração, elemento da armadura de Deus.
A oração é parte da armadura do crente, e aquela que não tem base no conhecimento pode ser considerada fanatismo. Os pagãos oram e clamam, gritam e batem no peito. Eles contendem com espíritos maus e acreditam que tais seres devem ser afastados por meio de sacrifícios de sangue, encantamentos, sons de tambores, danças e muito barulho, ou pela intermediação de curandeiros responsáveis por oficiar os rituais. Os membros de quase todas as religiões que temos encontrado pelo mundo defendem estranhos conceitos sobre demônios. Eles preocupam-se com a presença e o poder de espíritos maus, os quais pensam ser destruidores, provocando desastres e doenças e levando o mal sobre eles e suas comunidades. A maior defesa que essas pessoas têm contra esses espíritos é levar animais para que o sacerdote sacrifique enquanto elas choram, gritam, angustiam-se, repreendem e contendem com esses poderes demoníacos, proferindo maldições contra eles, intercedendo e exorcizando-os. O mundo não convertido é cheio dessas práticas que expressam a fé pagã nos demônios. Fui informado de que existem mais curandeiros na França do que médicos profissionais. A bruxaria tem inundado a Inglaterra e toda a Europa. Naqueles países tradicionais onde a fé no Evangelho tem sido considerada superstição medieval já por muitos anos, essas mesmas pessoas cultas, educadas e modernas têm se voltado afoitamente para a bruxaria durante as recentes décadas. A armadura que Paulo menciona inclui oração e súplica. O elemento oração deve interrelacionar-se com outros 6 elementos: verdade, justiça, paz, fé, salvação e palavra de Deus. Incorporada ao conhecimento sobre os outros elementos, a oração torna-se um elo vital entre o crente e o Senhor. Nossas inúteis orações sem conhecimento. Desde o tempo em que Jesus apareceu para mim e começamos nosso ministério mundial, todas as manhãs ficávamos de joelho orando durante no mínimo 2 horas. Nosso ministério é fundamentado em oração e intercessão. Dessa forma, cremos nessas 2 coisas e as praticamos. Antes, contudo, de entendermos a respeito da redenção, orávamos durante muitas horas inutilmente. Antes de lançarmos nossa primeira cruzada de cura nos Estados Unidos, desci ao porão de nossa casa, onde orei e jejuei por 3 dias, sem tomar sequer uma gota d'água, nem comer qualquer alimento. Intercedi a Deus para que curasse os enfermos para nós, quando colocássemos as mãos sobre eles nas reuniões que se seguiriam. Depois de 3 dias, eu parecia ouvir o eco da minha própria voz, mas em forma de pergunta: curá-los para quem? Gaguejava. Curar os enfermos para nós, Senhor, quando impusermos as mãos sobre eles. E a voz veio de novo: para quem? Refleti. 2000 anos antes de estarmos interessados em curar pessoas, o Criador já estava tão movido de compaixão por aqueles que sofriam, que enviou seu Filho, o qual deu suas costas aos verdugos que fizeram sulcos como os lavradores fazem na terra. Salmo 129:3. E por aquelas pisaduras de Jesus fomos curados. Isaías 53:5. Lá estava eu, jejuando e orando para Deus ter interesse suficiente nas pessoas e curá-las para nós, como se Ele não tivesse o mesmo interesse que tínhamos nelas. Eu estava orando e jejuando, mas ignorando a verdade da redenção. Esse é um exemplo de como muitos angustiam-se em oração acerca de demônios. Não temos de fazer isso. Nossa parte é levar o Evangelho ao mundo ferido e fazer isso com fé. Deus confirmará isso, pois a salvação foi ideia dele. Não temos que insistir com ele para que se interesse em libertar os indivíduos do cativeiro de Satanás.